ar mais um Toca Podcast, sejam todos bem-vindos! E nesse fim de semana, juntamente comigo e com o Paulo, temos o prazer de apresentar para vocês Hélio Barbosa! Oi, tudo bom? Tudo bacana? Seja Tudo bem-vindo, bom, Paulo? Hélio! Tudo jóia. Tamo aí? E aí, Oi. comemorando 40 anos de carreira. Pois é, eu me dei conta, né? Comecei a fazer as contas, eu comecei em 82, agora nós estamos em 22, aí fiz as contas rapidamente durante Tempo 2 ou voa, 3 né? dias. É mesmo, 40 anos, é uma marca bonita. Uma marca É um muito bonita. chãozinho, né? É, Quem começou em 82 já exatamente. adquiriu uma canja muito boa, hein? É, e eu acho, sabe uma coisa, eu acho que é um chão legal, porque é um chão diferente, assim, essa minha carreira, esses 40 anos, eles foram muito diferenciados da forma como eu comecei, depois fazendo teatro, tudo que eu fiz, o surgimento do stand-up, ainda que eu não seja um Sim. artista genuinamente de stand-up, Uhum. mas isso também existe, por exemplo, no meu show. Então eu fiz muita coisa. Então acho que é uma estrada bem diversificada, assim. Mesmo. Para quem não te conhece, Oi. o Hélio é ator, comediante, ele tem uma carreira aí muito legal no teatro, no cinema também, não só nos palcos de stand-up, no Risorama, que a gente te vê sempre, né? Mas o Hélio Barbosa, quando se descobre humorista, quando que isso deu esse start na tua vida lá atrás? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que como muitos e muitos comediantes, humoristas, eu acho que isso aconteceu um pouco independente da questão profissional. Assim como muitos comediantes, eu primeiro fiz minha mãe rir. Então isso foi significativo para mim. Fazer rir era uma aceitação. Fazer rir era uma personalidade semi-aceita nos lugares que eu frequentava, escola, que eu frequentava até onde era possível frequentar, né? Houve um tempo que depois eles pediam para que eu estudasse em outra escola e tal. As escolas brigavam por mim, entendeu? Uma brigava Entendi. elas brigavam. Elas diziam, eu gostaria que você fosse estudar ali no Barão do Rio Branco. No Barão do Rio Branco, eu gostaria que eu fosse estudar no Leva Bom um Jesus. pouco do teu conhecimento pra Te lá. incomodou um pouquinho, então, as tuas Sim. professoras, as tuas Mas diretoras de escola. Lana, você sabe, eu tive uma influência muito grande, assim, nos anos 60. Aham. O programa favorito com a minha mãe e com a minha irmã era irmos no cinema assistir os filmes do Jerry Lewis. Eu assisti filmes do Jerry Nossa. Lewis no cinema. Ótima assim, referência. No cineópera. A gente ia e assistia. E era cinema de rua em Curitiba, né? Exatamente. Assim, na Rua 15 ali, né? Sim, que legal. E eu lembro muito bem de uma vez, tinha um filme que a gente esperou muito tempo, que chamava Cinderela Sem Sapato. Cinderella, do Jerry Lewis. Aham. E tem uma sequência que ele aparece assim, fazendo tipo galanzão, bem bacana, assim, descendo uma escadaria enorme. Assim. Eu lembro que a gente foi assistir esse filme e de noite nós fomos no apartamento da minha avó, no prédio da minha avó, e lá haviam os lances de escada, como esse aqui. E você foi reproduzir. Eu fui reproduzindo acho que bem parecido com aquilo que ele tinha feito, e minha mãe riu e achou engraçado, assim, tudo. Aquilo acho que começa a abrir uma vertente, né? A autoaceitação em relação à comédia. E aí tem isso também. Existe essa. Eu nunca fui um bom aluno, muito pelo contrário, eu era péssimo aluno, e você, enquanto péssimo aluno, você vai se sentindo cada vez mais complexado, mais jogado para trás, você começa a sentir que você não faz parte de nada. Mas daí a personalidade engraçada, ela começa a surgir e ao menos te dá uma identidade. Vez por outra, essa identidade vai funcionar bem, outras Sim. vezes não vai, ela vai prejudicar você. Nisso que a gente entende como fora do show business. Sim. Mas daí houve uma coisa, e com 14, 15 anos, aí eu entendi que eu não faria nada melhor na vida. Eu não seria capaz de passar num vestibular. Até tem outros atores também que já passaram por essa experiência. Mas eu
eu entendi que não haveria uma vida acadêmica ou profissional, e eu comecei a ter muito interesse em tudo que é possível se fazer em cima de um palco, sabe? Eu gostava, na época existia uma onda de nostalgia muito grande no Brasil, no Ah, mundo, né? Ali por 74, aham, 75, passavam muitos musicais, Fred Astaire, Gene Kelly, eu comecei a ficar aham. apaixonado pelaquela coisa do sapateado, que é mágico, Sim. né? Você vê um movimento, escuta 3 sons, mas como é aquilo? Aquilo começou muito a me chamar a atenção e eu passava a reproduzir isso. Meu pai tinha discos de jazz, discos inclusive que tinham faixas de sapateado mesmo, E já e eu existiam em passava Curitiba, aulas, cursos para havia atores? Como era isso? a Quem eram existir os professores da época para ator. para atores? Havia o CPT, o curso permanente de teatro do Teatro Aham. Guaíra. Eu teve um instante em 82 que eu quase consegui entrar. Mas em Certo. 82 eu também já estava vivendo uma relação, uma coisa assim que não seria possível eu parar 4 anos. Então eu segui fazendo, eu comecei fazendo shows em boates, né? Eu fazia shows em Ah, boates na noite. E boate que eu digo é boate mesmo. sim, sim. E na E, época tinham, a gente vinha daquele movimento meio pós-Dancing Days, assim, também, né? por E aí, que sim, tinha um pouco dessa magia meia exatamente. teatral, até da dança, né? Com certeza. Você sabe, eu, Meio de eu outra volta, assim. havia aqui em Curitiba um programa que chamava Mário Vendramel. O Mário Vendramel, Sim, o Mário Ventramel, super famoso. e no Mário Vendramel tinha uns concursos de dublagem. Aí eu fui lá uma vez, fiz uma dublagem, eu ganhei, eu fiquei 4 semanas, ninguém me derrubava. Mas no Mário Vendramel existiam as moças que dançavam, as marietes que dançavam Sim, no aham. show. A Célia Lima, Matilde. Matilde é como se fosse uma madrinha minha. A Matilde, coincidentemente, estudava no 19 de dezembro, Sim. onde eu estava me formando no segundo grau, que era o 19 de dezembro, ali no Largo da Ordem, onde é a Casa Hoffman hoje, né? Aham. Ah, sim. Ali no 19 de dezembro, ele era um colégio que se você conseguisse reprovar, você ganhava um Galaxy de prêmio. Como assim? Olha! Se conseguisse, porque entende? Era fácil de Exato, é passar. por isso que eu estava ali. Aí eu me formei ali no supletivo, e tudo, pô, e me formei. Mas ali, coincidentemente, uma das meninas, a Matilde, né, que é como se fosse uma madrinha, muito, muito amiga minha, a Aham. gente sempre se fala, hoje ela vive na Itália. Mas eu pedi para a Matilde, porque a Matilde e o grupo das meninas que dançavam no show do Mário Vendramel, na televisão, elas também dançavam num show na Boate Metrô. A Boate Ah, Metrô, tinha um show muito bom, haviam cantores, uma banda. Na banda tocava o Boldrini, o grande contrabaixista, meu amigo há 40 anos. E era um show muito bonito, muito bem coreografado, era show, show mesmo. Não havia strip, não havia nada até então ali, não. E eu tive a ideia, eu perguntei para Matilde, Matilde, será que numa dessa eu não poderia fazer o tal do número de cortina enquanto vocês se vestem? Então, aham. é uma tradição do teatro de revista, dos shows de revista, existe isso, o comediante não, o artista solo que entra Nos justamente enquanto o intervalos. elenco está se trocando, né? Eles acharam interessante, eu fui lá, fiz um teste, 1, 2, 3 noites, na terceira noite o dono da casa assistiu e aí me contratou. E aí eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhei praticamente uns 8 anos direto fazendo show em boate. Eu gostava de estar no palco, eu achava que estar no palco era uma chance do palco ir se tornando uma segunda natureza, e de fato foi. Eu não digo que seja uma vantagem, mas era uma, era uma coisa boa. Havia uns shows de terça a sábado, E a tua terça a domingo. família nesse meio tempo, ela te exigia de alguma certa forma que você fosse para uma outra profissão? Porque eu sei que sempre teve muito preconceito com o artista em si, né? Uhum. Famílias tradicionais, enfim. Como isso se deu na tua família? Teu pai, a tua mãe, enfim, teve algum problema assim com a Não, tua profissão, tua escolha? eles perceberam que eu não haveria Você tinha mais irmãos? Tenho minha irmã, que mora em Aham. Sorocaba, Carmen Marília e tal. Mas eles perceberam que eu Ah, não haveria de. Era tão evidente, não era uma questão de estudar para conseguir fazer algo. Eu não tinha intelecto suficiente. De fato, não. Durante muitos anos eu me envergonhei disso, né? Mas eu fui desenvolvendo para outras coisas. mas era a Né? tua personalidade, era o teu talento sempre falando mais alto, né? Exatamente, né? Eu tinha essa vontade de fazer tudo que é E você possível mergulhou fazer. de cabeça nisso, né? Exatamente. Eu tinha dois grandes ídolos, assim, Sammy Davis Jr., que era acho que o maior entertainer da história do Aham. show business americano. É,
que ele dançava, sapateava, cantava, fazia imitações, né, todas essas coisas que também eu faço no meu show. E eu gostava muito da coisa de atuar, eu gostava muito do método do Stanislavski. Daí eu lia a adaptação do método do Stanislavski ao Actors Studio, do Lee Strasberg, em Nova York, da onde saíram pessoas, atores de quem eu gostava também, como James Dean, Marlon Brando, Paul Newman, Montgomery Clift. Eu gostava disso e estudava. Com 15 ou 16 anos, eu li a preparação do ator do Stanislavski. Né? Não entendi muita coisa, mas mas aquilo me serviu para quando eu começasse a atuar. Eu achava que era isso. Quando eu comecei a fazer show, eu achava que ali era uma chance de estar no palco. E, de fato, um dia, eu trabalhava nos shows, comecei a fazer show em tudo que era boate. Então, chega um momento que a tua imagem começa a cansar, você tem que passar a fazer shows em outros lugares. Eu fui trabalhar em Paranaguá, Beto Júnior, que era uma drag queen, é o meu amigo, vivo até hoje e tal. Nós todos estamos vivos. Se você percebeu lá, o Beto Júnior e um senhor, um dos maiores talentos na comédia aqui em Curitiba, que chamava-se Celso Filho. Olha. O Celso Filho, grande amigo. Esse cachecol que eu tô aqui foi um presente que ele me deu há muitos e muitos anos. Então. E um produtor, Vassil Stuparik, ele foi até Paranaguá para contratar Celso Filho para realizar um espetáculo para itinerante, que chamava-se Greta Garbo, quem diria acabou no Irajá. É uma das grandes comédias assim que inaugura a coisa do besterol, né? Mas é uma comédia muito bem escrita, com muita agilidade, assim, muito, muito legal. Ele foi a Paranaguá para contratar o Celso, ele me conheceu lá, ele viu, não, mas eu acho que você poderia fazer o rapaz e tal. E de fato, aí até aconteceu que não deu certo para o Celso Filho fazer, mas eu comecei a fazer. Olha. E daí então começo a viajar. Um pouquinho antes, isso é uma recordação muito forte que eu tenho. O irmão do Beto Júnior, Paulo Martins, ele tinha a Vision aqui em Curitiba, não sei se você conheceu o Paulo Martins. Não conheci. Muito, muito bom ator também. Ele era oriundo do CPT, do Curso Permanente de Teatro. Ele resolveu montar um espetáculo, A Viagem de um Barquinho. Ele trabalhávamos eu, Érica Migon, Climene Fávero, o Beto Júnior fazia também, e eu fazia o menino que perde o barquinho e tal. Nós fizemos 3 apresentações só. Na primeira foi muito ruim, a gente estava muito inseguro, eu também a primeira vez fazendo, né, muito texto, na segunda também não foi lá muito bem, mas na terceira a gente foi fazendo um clube de campo, uma coisa assim, e ali eu já estava com tudo muito mais dominado. Olha. O texto e as marcas dominadas, né? O grande conselho que Spencer Tracy deu aos jovens atores: decore bem seu texto e as suas marcas, porque se você faz isso, né, se você decora bem, você tem segurança para fazer as outras coisas. E ali eu comecei a provocar em determinados momentos e tal, a risada da plateia. E aí isso foi mágico para mim também. Eu senti que no palco eu era possível fazer rir. Essa peça, ela é antiga, né? Greta Garbo, quem diria acabou no Irajá. A Viagem de um Barquinho. Maria Clara Machado. Maria Clara Machado. Isso. Eu lembro dessa peça de teatro, porque eu comecei no teatro com 11 anos e essa peça a gente fez. Sim, tá vendo? Há muito tempo atrás. Eu não vou. Você que me lembrou agora. Sim. Eu nem lembrava mais dela. E a gente fez essa peça. Nossa, anos 80, gente, total. Paulo Letier fazia o barquinho. Que eu conheci legal, olha o Paulo isso. Letier, com certeza. E vocês também pegaram uma O Beto fase... Júnior, o Beto Júnior às vezes falava pro Paulo Letier: esse barquinho é um pão. Eu acho que justamente esses ganchos, né? Esses cacos que a gente coloca na peça, né, no texto, é o que dá a graça, é o que torna o ator até ter o seu diferencial, né? Sim. E a gente, na época, via que vocês, por exemplo, estavam passando por um período meio final de ditadura. Acho que ainda existia muito preconceito com a questão do texto. Vocês chegaram a sofrer censura por conta de algum texto, algum espetáculo ou não? Quando a gente fez Greta Garbo, talvez tenha sido um dos últimos espetáculos onde a censura foi lá. A gente fez uma sessão para o censor que levou seu filho adolescente. Por incrível que possa parecer. E como foi ruim aquilo? Nossa. Aqui é exatamente a mesma coisa. Era uma sessão para 2 pessoas, para um censor com seu filho. A gente nervoso, a gente não tinha experiência com o espetáculo. O filho gostou e o pai ficou bravo. Não, isso é normal. Pô, afinal de contas, para que ia censurar? Os espetáculos já vinha Sim, já eram mais textos de 10, famosos, já claro. vinha sendo claro. montado há mais de 10 anos antes. Sim. Greta Garbo é o espetáculo que o Raul Cortez fazia com o Nuno Leal Maia Olha. e o Nestor de Montemar fazia com o Mário
Gomes, no Rio de Nossa, Janeiro, né? que No legal. Rio, e em São Paulo o Raul Cortez fazia. E nessa caminhada toda, Hum. nesse início, você tinha esses ídolos do cinema, né, Sim. internacionais e tal, mas quem eram os teus ídolos aqui no país? E se você chegou a encontrá-los ou contracenar com eles? Eu gostava muito do Estênio Garcia, pelo Ah, quanto ele era multifacetado, né? aham, O Estênio Garcia é um ator que vira e mexe, ele se transforma para os papéis, né? sim. Eu gostava muito, e aconteceu em 80, não, em 98, eu trabalhei com o Estênio Garcia no espetáculo aqui em Curitiba. Olha que Sim, bacana. eram vários atores, eu entrava lá, tinha uma cena bacana com ele, assim, e fazia. Era legal, Sim, era Que muito legal. como é que a gente nem Sim. imagina, né? Como é Sim. que funciona o. O início de tudo, Pois é. né? Não, e era Exatamente. uma outra época, né? Eu não quis te interromper, mas você Sim. falou ali da censura. Acontecia dos textos já chegarem para vocês já com algum risquinho, alguma coisa assim, ou era só Não. a hora que vocês entravam no palco que a coisa acontecia mesmo? Não é como música, né? Os textos, quando já chegavam pra gente, e principalmente porque já eram remontagens, eles já vinham Aham. como era para ser, no original mesmo. É só se acontecesse do censor ali no momento dizendo, não, isso nós gostaríamos que não falasse, né? Às vezes os censores dão, Mas era dão nesse tom opiniões. de delicadeza, como você está fazendo mesmo, ou era Não. algo um pouco mais truculento, tipo, pô, isso aqui Não. não pode ser assim? Eu só tive essa única experiência Não teve E foi mais. gentil. da censura. Exatamente. Ah, Ele que não bom. foi só lá assistir, uma coisa meio pro forma, assim, só não teve. A censura já estava morrendo, creio que a pessoa que foi lá assistir aquilo que sabia que já havia sido montado tantas vezes, ele já tinha até vergonha de ter que estar lá censurar. E afinal de contas, era uma peça de teatro que não tinha motivação política nem nada, Sim, assim. sim. Então, não... É que a gente via muitos textos, inclusive de músicas, com duplos sentidos. Por isso que a gente Exatamente. pergunta, né? Se numa dessas havia uma vontade dos próprios atores no meio da peça se expressarem de uma outra forma mais. A liberdade artística. Eu creio que isso aconteceu, eu ouvi falar que isso aconteceu em Rasga Coração, do Vianinha. Uhum. Que eles ensaiaram um espetáculo pro censor e apresentaram outro pro público. Não totalmente outro, mas determinadas coisas que eles, Ah, né, que eles conseguiram. A censura tem umas coisas incríveis. Esses dias eu vi, que eu não consigo lembrar, o Carlos Alberto de Nóbrega, numa entrevista, ele dizendo assim que não, uma vez nós colocamos um negócio que era do Manuel Bandeira e tal, né, num texto, Num texto. por exemplo, num texto. Aí o censor olhou e disse, não, isso aqui precisa cortar. Ele disse, mas isso aqui é Manuel Bandeira. Aí o censor disse, então fale para ele e corte. Poxa! E me diga uma coisa, você esteve na Praça Nós, né? Sim. E, bom, Cheguei atrasado lá, eu queria ter chegado. Eu cheguei atrasado, tenho a sensação de que cheguei atrasado. Eu queria ter ido lá enquanto o Golias estava vivo. Ah, é Isso- verdade. sim, Mesmo. é verdade. Esse é um grande. É verdade. Esse é um grande ídolo. Quer ver uma outra influência? Desculpa. Não, pelo Desculpa, amor de eu ia Deus. cortar já É, é. cortando. Não, Olímpia! Como era bom. ele era bom. Era mesmo. muito bom. Pois olha, um outro momento extremamente feliz que remete à união familiar, essas coisas, a gente na casa da minha avó, com a família, assistindo sempre a família Trapo. Uhum. Como era bom aquilo, Golias, o Jô Soares. Uhum. né, Nossa, o aquele Jô elenco. Soares era maravilhoso. É, E putz. o bom é que a gente ainda consegue ver um pouquinho dele como é que é o nome daquele programa? Vivo Gordo. Vivo Na Gordo, internet. exatamente. É. Não, e que tem no Viva, né? Tem Tem no também. canal no Viva. Sim. Cara, é maravilhoso. Aliás, a vinheta dele eu acho um negócio de outro mundo. é. Ele interagindo com o político ali, puta, É, maravilhoso. é cara, genial, é maravilhoso, genial. genial mesmo. Você ia me perguntar alguma coisa e eu interrompi você. Please Não, pro obséquio. Eu na- adoro na- falar please pro na obséquio. Eu acho tão fino. Não, Please, é que professor. você falou. Oi. Desculpa, aliás, Imagina. você esteve na praça, né? Assim, E a pergunta que eu te faço é o seguinte, assim, me parece um programa, um ambiente muito bom de trabalhar, com pessoas muito legais. É. O Carlos Alberto Nóbrega Fala com a parece ser gente. um cara muito gente boa. ele fala né? com a gente, o filho dele fala com a E gente. dá E muita assim, oportunidade, brinca né? com a gente. Mas é um É. programa antigo que
Claro, você já era deve ter, do você pai deve ter dele, assistido inclusive, também né? Claro, É. quando era muito a mais Praça, novo. Praça da Alegria. Como é você chegar ali, cara, e de repente tá com o teu ídolo? Ele deve ser um negócio de outro mundo, É né? legal, é legal. Você sente que em um momento você arranhou a história, né? Legal. Você esteve lá, porque a Praça é Nossa, ou a Praça da Alegria, ela vem desde 58. Eu não era Exato, Praça da Alegria, é eu verdade. não era nascido, acho, quando a Praça da Alegria Era do já pai estava do no ar. Carlos Alberto. Do pai do É. Manuel de Nóbrega, né? Exato. E era sensacional. Tinha o Mas o formato do Walter programa é o mesmo Dávila, era desde uma coisa. sempre, né? Desde a um, Praça da um homem Alegria. sentado e os Então, comediantes assim, passam por ali. Diz que o Manuel de Nóbrega estava na Argentina, num hotel, Aham. observando. Tinha uma praça na frente, ele observou que havia um senhorzinho sentado lá, ele ficou olhando, e algumas pessoas às vezes sentavam, conversavam com ele, outras sentavam. E dali foi o embrião da ideia de Sensacional. Não, é um ovo e de a Colombo, é simples, mas é perfeito. Simples, Mas é uma é perfeito. ninguém pensou simplicidade nisso antes, perfeita, né? Exatamente. É uma simplicidade, assim, que Claro. não tem o que falar, né? Porque Pro- não é nada muito rebuscado, é um lugar, é uma Não, praça, exatamente. pessoas em volta. Mas propicia e dá razão para que as pessoas por ali passem, sentem e conversem. Isso que é Exato. genial. É genial. Por É, isso exatamente. tá aí até hoje. Não passa aquela impressão de não podia ser de outra forma, né? Exatamente. Eu acho exatamente. muito legal quando a gente Com tem certeza. quando a gente tem esse feeling das coisas, né? Sim. E como foi tua experiência na praça? Foi muito gostoso, pois ele é um ambiente acolhedor. Lá a gente chega, o filho dele, né? Ah, sim, Marcelo. O Marcelo, isso. ele conversa com a gente também para preparar ali, né? Aham. E o Carlos Alberto também conversa com a gente. A Covid deixou assinar. Ah, não é só você que esquece Todo as coisas, mundo. não. Ele também conversa com a gente, é bem gostoso, assim. E daí eles vão, o programa é gravado, então ele vai Aham. dirigindo, se houver um momento ou outro assim, ele faz um corte, mas é interessantíssimo, quando ele faz todas as marcas, né? Ele vai marcando o show inteiro, né? O programa inteiro. E eu lembro eu assistindo lá, se houve 2 cortes só que ele precisou para pedir para que 2 comediantes não ralentassem tanto. Ó, tá meio sem ritmo, vamos, né? Só. Sim. Foi isso assim. Que interessante, Na- né? Genial. e do jeito que eu imagino, né, da pessoa dele, na pura gentileza, deve ser muito legal. Foi bacana. Agora, Bacana. eu lembro nos anos 80, muitas noites do Praça Nossa ser ao vivo, né? Eles Também. faziam exatamente. com o público, Ah, é com... verdade. Lembra? É verdade. Sim. Tinha uma... com a velha da praça. Ah, a velha da praça, Fantástico. me perdoem os demais, mas eu acho sim, talvez fosse o personagem mais genial que sentou ali. É. Assim, mais uma vez, algo que parece tão óbvio, mas, puta, maravilhoso, cara. Ele Exatamente. tinha um timing que era perfeito. Rony Hills, né? Rony Hills era o comediante que Era fazia. Ele era perfeito o genial. timing dele. Era genial. Tem Depois ele fazia o Filadelfo também, aquele senhor Ah. Filadelfo também, Qual né? que era o Philadelphia? Eu não Aquele que tinha a Edna Velho, né? Eu acho que nas últimas edições tinha a Edna Velho, e ela Uhum. chegava, tentava seduzir o velhinho, e ele não se dava lembro. conta. Sim. Não, maravilhoso. Muito bom. Gostava também muito do Rony Cócegas também, Nossa que era Senhora. sensacional. Ali, eu acho Como que ali era um celeiro do humor nos anos 80, 90. Foi Tio muito Calma forte Cocada. isso, Você né? sabe, você sabe que havia uma coisa, eu tenho essa lembrança muito viva. Ali por talvez 74 ou 75 havia um programa que eu não sei se era Record, Manchete, onde era, mas havia um de humor, não era na Globo, e estava lá o Rony Cócegas. Uhum. Nesse programa, havia um sketch que era num salão de beleza, e tinha uma bichinha, a bichinha era o Rony Cócegas que fazia. Aí o Rony Cócegas era uma coisa tão incrível, sempre tinha uma marca que se repetia. Às vezes existem bordões, né? O bordão, mas ele tinha uma marca que sempre repetia. Ele atravessava de um lado até o outro do salão para fazer alguma coisa que necessitava. E ele ia andando e fazendo um som assim, badal, como fosse uma Ele trilha sempre sonora. tinha alguma coisa, uma trilha, alguma É, coisa, é, né? ele O fazia Calma, Cocada e outras coisas. badal, badal, uau, uau. E aquilo era genial, era tão genial que você percebia que havia um traveling naquilo para pegar ele de corpo inteiro, vai ver os diretores disseram, bom, isso só vai funcionar se tiver de corpo inteiro, e acompanhando Uhum. ele como se a pessoa estivesse vendo num teatro. E fizeram, né? E é sempre assim, sempre tinha isso no programa. Ele ia badal, badal, uau, uau, e até que ele despencava numa outra cadeira lá. Que era genial, nunca me esqueço disso. Agora, Hélio, o que eu percebo é que Oi. ao longo das décadas foi mudando um pouquinho a forma de fazer humor, mas esse humor clássico do personagem, do badal badal, dos Sim. trejeitos, eu acho que não morre nunca. Não, E se houver é quem sabe fazer, não morre. Sim. universal, assim, certeza. você...
o stand-up tem seu valor, tem sua graça, mas o stand-up ele tem um timing que ele funciona durante um tempo. Depois o ator já tem que trocar todo o texto, senão não faz mais sentido, Sim, porque eles pegam muitas coisas da atualidade. Até um Senão fica desafio batido. grande, né? sim. Você ter que alterar o teu texto o tempo inteiro. Pô. Você tem textos de stand-up também? Você veio para esse mundo do stand-up? Ou você ainda prefere realmente esse humor mais clássico, digamos, Sabe uma coisa, como eu disse, do né? personagem? Eu também gosto de estar de cara limpa fazendo, falando as coisas que eu acredito, mas isso se resume ao meu espetáculo. Como eu não sou um ator genuíno de stand-up, Sim. eu não claro que vira e mexe, vem coisas novas na cabeça que você pode utilizar. Eu gosto muito do meu show. O meu show é muito, muito bom. Ele é muito, muito melhor do que eu, como stand-up. Mas você veja que existem comediantes como o Fábio Silvestre e tal, eles têm uma capacidade de produção. Tem. Eu posso falar, é meu amigo, ele já tem quase 10 espetáculos. E isso é maravilhoso. Eu não tenho. Eu concebi um e eu quero ficar fazendo. Eu quero levar para onde ninguém viu. Eu acredito, Sim. porque ele sempre funciona muito bem. Então nele eu coloco algumas coisas assim. Mas eu gosto de toda espécie de humor. Se vocês perguntassem para mim o que é melhor, comédia stand-up ou teatro, o que é bom é aquilo que tem um texto de qualidade. Aquilo que tem um texto bom, aquilo que é bem Vai fazer rir dirigido. sempre, né? Exatamente. Aquilo que tem o que é melhor, o drama ou a comédia? O que é melhor é aquilo que tem um texto de qualidade que está sendo bem dirigido. Existe uma coisa, as pessoas, há tempos atrás, quando estava surgindo a coisa do stand-up e tal, surgiu uma espécie de uma rixa, teatro versus stand-up, né? Aquelas Uhum. coisas assim. Olha, eu sou um ator de teatro, né? Mas eu vou te ser muito franco. Existem comediantes de stand-up que eles podem falar coisas que são muito mais contundentes e importantes de um público ouvir. E existem espetáculos de teatro que não. E também ocorre o inverso. É muito difícil você pegar isso aqui é melhor do que isso aqui. Não, não Não, existe melhor e pior. Eu acho que exatamente. tudo tem qualidade, é só É, uma percepção, né? Mas é que Exatamente. talvez uma diferença, talvez seja que ali no início, quando existia essa rixa, é que justamente o stand-up ele ainda não tinha um público formado. Então as pessoas talvez ainda não soubessem que aquele era o tipo de humor que elas procuravam e não encontravam. Aí é uma questão de identificação, né? Também, com certeza. Não, também o que aconteceu foi que o stand-up, as pessoas do teatro começavam a sentir que o stand-up estava roubando o público. Quer dizer, roubando praticamente Uhum. aquilo quase que já não. Né, que já era difícil. Né, um espetáculo de teatro precisa ser muito, muito bom para o boca a boca acontecer, as pessoas irem e tudo. Né? Mas eu sou bem sincero em relação a isso. Tem textos de stand-up que são sensacionais. E você ouve Tem. comediantes Então, falando coisas que têm um impacto pessoal em você. E existem espetáculos de teatro que não. E acontece mesmo o inverso. Acontece isso. sim. Sim. Acontecem Não à espetáculos que são toa. maravilhosos, que deveriam ser remontados. Bruxas de Salem, que foi montado aqui em Curitiba. Tantos textos fantásticos de teatro. Nelson Rodrigues. Existem coisas que são de uma qualidade extrema. Com Eu certeza. acho que não à toa tá havendo essa, vamos dizer, essa amizade, essa coisa de acolhedora entre o pessoal que saiu que tem uma formação de teatro e que resolveu ir para o stand-up, Uhum. e alguns que começaram no stand-up e passaram a ter oportunidade, talvez, de ir para o teatro, né? Sim. Ah, agora, É mais fácil o contrário, né? sim, O ator, né, Sim. passar a fazer stand-up se ele tiver talento para isso. É o típico caso do Marco Zene. sim. O Marco Zene aqui de Curitiba. Sim. O Marco Zene quando ele vai para um palco fazer stand-up, mesmo no começo que ele começou a fazer stand-up, ele já tinha, o palco já era uma primeira natureza para ele. Por quê? Porque ele já fez milhares de espetáculos infantis, porque já fez milhares de outros espetáculos, então estar no palco é o normal dele. Então ele sabia colocar um ritmo no espetáculo, sabe, né, até hoje. Uhum. Ele sabe colocar um ritmo no espetáculo, ele não vai se perder, ele não vai precisar de ele sabe levar aquilo. Tem uma tocada. Exatamente. Tem atores de teatro que se lançaram porque sabem fazer, porque gostam, porque também tem paixão pela conversa direta com o público, que são extraordinários. Marcelo Mansfield
Ele é fantástico. Como é bom, Ele é muito bom. Ele não precisa falar nada, né? como é bom. Ele tem atuações dele em que ele não fala uma palavra. Não, ele é extraordinário, o show dele é extraordinário, mas é isso também, ele tem a segunda natureza dele, é o palco, ele já está lá há muito tempo. Paulo Carvalho e outros atores que passaram a fazer stand-up. Agora, fazem um porque dos gostam. últimos personagens teus que eu conheci foi no filme Jesus Kid, do Ali Muritiba. Você assistiu? O Olavo! Você assistiu? Gente, é muito bom. Fica a dica para Obrigado. quem ainda não assistiu. O filme do Ali Muritiba já está nos cinemas. Acho que em breve estará aí nas plataformas de streaming também. E Jesus no Kid. Red Carpet. Gente, sério, o que é o teu Oh, Olavo? Bacana, né? Eu gosto. Eu gosto. Morri, parei lá. Bom, né? Dei muita risada. Não, e ela gostou Sensacional. mesmo, porque eu não pude ir junto no dia. E É. ela, cara, ela. Eu voltei rindo, eu não e ela- parava, e eu ela- queria contar tipo pra assim, ele. eu liguei pra perguntar alguma coisa pra ela. Foram uns 45 minutos contando. E eu esqueci o que eu ia perguntar pra ela depois, né? Sim. Isso, porque isso eu não me parava lembra, de isso rir. me lembra, inclusive, um do teu stand-up, como é, que daí a mulher fala, e o cara não consegue falar nada. Faz Ah, promotor eu fui público. casado 7 anos com uma mulher, nunca consegui completar uma frase. Então, Ela falava demais. nesse dia foi a mesma coisa, cara, e ela contou o filme Do- inteiro. E é engraçado, vamos dizer, o jeito que ela conta eu conheço, daí eu sei que ela gostou mesmo, Sim. né? Gostei muito. E precisa assistir também. E, e esses dias, Sim, você precisa. quando veio a ideia dela marcar, que ela falou, nossa, preciso falar, precisamos trazer o Hélio, tal. Daí ela começou a contar do teu personagem de novo, e riu. Enfim, mas Não, que eu legal. achei sensacional. Você vê, a gente tava falando de censura, né? Você era o eu não censor, né? atinei. Ele era eu não atinei. Ele era o censor, né? Ele era o censor e havia até uma cena que ele, como todo bom censor, dá uma sugestão cretina, né? Daquela, não, as publicações agora devem ser como a revista Carissa. Sabe? Essas coisas. Não, o filme é sensacional. É, Como é. foi trabalhar com o Ali? Sensacional, muito tranquilo, muito bom. Aham. É muito inspirador, assim, Ele é tem muito um bom. texto muito bom, né? Tem. O filme é muito bacana. Tem é. um monte de... É um filme, eu acho uma comédia muito necessária nesse momento, né? nesse É bom momento. você poder ir lá assistir e repensar. O Fábio Silvestre fala isso, né? Ele fala assim, Sim. na linguagem dos deuses. A comédia é a linguagem dos deuses. Ele fala, e é verdade, a comédia faz você pensar, né? Faz você entender, é um caminho para entender. Às vezes você toma, quem tá assistindo, né? Às vezes você toma uma bronca indiretamente pela comédia. Certas coisas. Não, é verdade. Às vezes a gente ouve algumas coisas que. Até não me lembro exatamente o que foi esses dias, mas houve uma entrevista, acho que do Fábio Porchat, que ele tava comentando alguma coisa assim, né? Sim. Do tipo da comédia, dessa coisa do politicamente correto, tal. E algumas coisas que ele falou ali me. Sabe quando você olha e fala assim, pô, é verdade, né? No geral, como o ambiente que a gente às vezes lida, a gente não percebe que faz algumas coisas disso do politicamente correto, né? Sim. E que ele fala assim, o comediante tem que se reinventar, não adianta. Claro. Né? Não quer dizer que você tem que trocar o estilo de comédia, Não. mas, puta, se você há 20 anos faz a piada de negro, sempre foi boa e tudo mais, mas, putz, se agora tá no momento ruim, não se apegue. Queira fazer outra coisa, certeza. queira seguir adiante, né? Eu acho interessante isso. A qualidade do trabalho de um comediante, assim como a qualidade do trabalho da carreira de um ator, ele não é feito só por aquilo que ele realiza. Ele também é feito através daquilo que ele pega e diz, não, isso não. Isso não Descarta. cabe mais nesse Exatamente. momento. Exato. Com E- certeza. Tem que ter esse você- desapego, né? Claro. E você tem aquela coisa de testar, digamos assim, a piada ou enfim, ou o show ali, aquele sketch, aquela coisa, pra ver se funciona, você testa em casa, você tem alguém que você... Ou tem alguma situação do tipo assim, não, todo dia eu tomo café naquele lugar, hoje eu vou falar tal coisa, se ela rir é uma Sim, piada boa. é Tem isso? um momento onde o artista se torna chato, né? Que ele, ele utiliza os amigos até que os Sim. amigos percebam. Mas você faz as piadas para ver se funciona. E às vezes rola por aí. Testar no palco, geralmente, para mim, pessoalmente, dá muito mais medo, né? Eu tenho medo Mas já testei algumas coisas assim. Às vezes você fica tão nervoso em testar alguma coisa nova que o público percebe, assim. Eles percebem. Tem um comediante que eu gosto muito, assim, como você aquela hora esqueceu o nome, eu também O Carlos esqueço muito Alberto? nomes. Não, mas tem um deles ali, dessa geração mais nova, que tem inclusive um clube de humor em São Paulo, lá, o Clube do Minhoca, não sei o nome dele. E ele Sim. abre o livrinho e começa. E ó, Sim. se não rir não tem problema, pessoal. E ele começa O seu a show testar é para piada. isso. Sim. Fenomenal, porque daí
Não Sim. sei se, na verdade, já não são piadas que ele... Né, ele colocou esse invólucro de teste de piadas só para parecer algo espontâneo, mas maravilhoso, assim, o que ele Não, faz. provavelmente é isso mesmo, né? Ele tá testando mesmo. Se ele abre isso pro público. Os comediantes às vezes têm umas coisas muito sinceras, né? E se ele tá dizendo que é, provavelmente é isso, né? Eu vou achar o nome Tá dele aqui. testando É ali. muito bom. Comediantes, eles têm umas coisas honestas, às vezes inocentes. Aham. Eles vão chegando no final do seu texto, né? Aham. Aí eles dizem, bem, agora estou chegando no final do meu texto. Não deviam dizer, né? Por quê? Porque você criou aquela mágica, né? Aham. Como se aquilo fosse uma conversa. O público gosta disso, é uma conversa pessoal, é uma conversa que parece improvisada, que Sempre que parece você pela tá primeira junto vez. ali, tá? Exatamente. Aí quando você chega, bom, eu estou chegando no final do meu texto. Eu, particularmente, não acho isso legal. Tem Mas, personagens teus que surgiram desse teu contato na noite, como você contou, que você trabalhou muito tempo nessas boates curitibanas. Personagens que você trouxe para o palco, para o teu texto, vieram desse convívio com essas não, pessoas? não personagens que eu tenha apresentado, mas toda vez que eu necessitei fazer um bêbado, por exemplo, eu sei da Você onde. sabe qual é o bêbado que saiu? Exatamente, sei exatamente da onde. Havia um camarada muito bacana também, chamava Alemão. O Alemão era garçom na boate, tudo. Ele era legal, ele é malandro, ele falava assim, sabe? Isso aí mano. Isso daí é uma referência bem forte. Então tem, né? Toda vez que fazia pode falar assim, você tem essa referência. O ator, às vezes, ele realmente, aquela história, né? Não, vou seguir a velhinha para ver como a velhinha anda, vou estudar, tudo bom. Você está vivendo, você está vendo as pessoas, Claro, né? claro. Por exemplo, um travesti que eu já tenha feito. A gente no meio, graças a Deus, esse é um privilégio que o ator tem, que os artistas têm. Nós convivemos com o universo dos gays e É, tudo. Isso é um privilégio, né? Você entra numa sala de ensaios para trabalhar em função da vitória de um espetáculo, em 1 ou 2 dias ou menos, você está ali junto com as pessoas e não, é um privilégio que todo ator tem. Por isso atores não se importam com nada. Você é amigo das pessoas e acabou-se. Mas então a vida inteira também observando, você vai entendendo a cabeça, como que funciona, os trejeitos. exato, para o humor, usando isso para o humor, ou também tem uma coisa, não é só o humor, não é só o humor, as suas dores, a dor daquele que é excluído, né? Aquele que é vítima de preconceito. Isso tudo é uma coisa muito rica que um ator que se preste a observar, a olhar o seu entorno, ele é um aspecto muito rico, não só profissionalmente, como para sua experiência pessoal. Agora, falando disso, Oi. com essas experiências que você trouxe aí de esses 40 anos, né? Tiveram muitas coisas que você também desapegou, né? Você contou que você parou de fumar, Sim, né? Você parou de beber. sim. Por que essa decisão? O que que aconteceu? Como foi essa transformação? Né, eu comecei a beber ainda quando eu trabalhava nos shows de boate. Não bebia tanto nem nada, mas a minha vida se restringia a beber de noite depois do show. Sempre Aham. depois do show, era o meu descarrego, bebia. Depois as coisas vão pegando. É, eu, ac- eu acho assim, não há como você colocar coisas para dentro do seu corpo que uma hora o seu corpo não começa a necessitar. Houve um período já na minha vida uma cerveja era muito pouco e todas não eram suficientes. Uhum. Entende? Então isso começou a Começou a te fazer incomodar. começou a fazer mal mesmo para mim, né? Eu tinha blazers como esse aqui, por exemplo, que eu fumava muito, eu tinha blazers como esse, que eles já tinham tanta nicotina que você podia enrolar assim, acender e fumar. Bom de Mas tudo é poder fazer piada hoje com isso, né? exatamente, mas era isso. As pessoas não viam, eu também não ficava bebendo social, eu não ficava de porre socialmente. Né? Uhum. Eu fazia os meus shows e eu sempre gostei de ficar muito sozinho e tal, fazia os shows, depois daí eu ia me dar o prazer, ia para Sim, um sim, sim. lugar e ficava, bebia muito. O intervalo dos shows, a vida de ator também é dia de tudo e véspera de nada, Olha, principalmente em termos de Gostei dessa frase. é, principalmente em termos de dinheiro e, né, que você às vezes tá num espetáculo, por exemplo, durante 3 meses, você ensaia 2 meses, apresenta um mês,
e depois acaba. Você não sabe quando novamente e tal. Eu nunca fui um ator que sabe fazer projeto de lei, então as coisas foram ficando difíceis para mim. Mas eu tinha o meu show. Mas o país, de uns 6 ou 7 anos para cá, ele fez assim. As empresas não tinham mais como Recursos contratar. para contratação. Exatamente. Aham. Então, essas coisas estavam Incentivos. pegando, assim. Então, foi melhor, eu achei. Aquilo estava me fazendo mal. Depois de parar de beber e fumar, surgiu aqui em Curitiba, porque eu parei de beber e fumar, aí surgiu aqui em Curitiba o Projeto Broadway. Foi uma consequência do meu... É maravilhoso que Isso. projeto. Foi o segundo período mais feliz da minha vida, assim, que eu fui, me matriculei lá, fiz uma audição que até hoje eles lembram, e eu fui muito feliz lá com o Ricardo Birrer, as professoras, né? A Giovana, a Débora Bergamo, Legal. o Lucas Neri, foi muito legal. E lá eu aprendi, eu retomei a coisa de cantar. Retomei não, porque nunca cantei, mas eu aprendi a cantar. Eu acho que me livrei de um trauma que eu tinha. Uma vez aqui em Curitiba existia um programa, antes do Mário Vandermel, chamava Clube do Riquinho. Eu fui lá, são coisas ancestrais, do tempo da televisão a carvão, do tempo do rádio a cores. Bom, vamos lá. Eu fui nesse programa, eu ia cantar lá, receba as flores que lhe dou, em cada flor um beijo meu. Bom, daí o músico lá tirou o tom, Aham. sei lá, né, porque eu não entendo, mas... E daí na hora me chamaram, fui cantar, ia um atrás do outro. E a minha mãe lá, eu conseguia ver minha mãe lá. Daí minha mãe assim, tipo, me ajudando, fazendo um metrônomo. Que legal. Com o dedinho. É, pois é, mas daí eu não consegui chegar na segunda estrofe. Eles fizeram assim, eles gongavam assim. E eu vendo minha mãe lá, que foi traumatizante. Aí eu acho que toda vez na vida, dali em diante, que eu pensava em cantar alguma coisa, esse trauma vinha, aquilo me lembrava disso. estrangulava, assim, eu não conseguia dar conta. Lá no Projeto Broadway, com o professor, com o Ricardo Birrer, Olha com o Rodrigo só. Henrique, que é um pianista extraordinário, assim, sabe? Ele faz um colchão para que você voe, né, enquanto canta. Lá eu retomei não, lá eu consegui aprender a cantar, não extraordinariamente nem nada, mas eu consegui cantar algumas canções bacanas, as canções que eu gosto, as Sim, coisas, sim. O que você gosta de cantar? tudo aquilo assim que é de musical antigo, Ah, né? Cole Porter, George Gershwin, essas canções de Sinatra, esses standards. Isso é o que eu gosto, isso é o que eu entendo bastante, assim, né? Eu sim, gosto sim, que é disso. a tua linha também, né? Meu pai gostava dessas canções, então esse foi o vínculo que eu criei com meu pai também, né? E o tom da tua voz é propício, né? Isso é Fica ali. bacana, né? Você falou pouco do teu pai. Você fala muito que a tua mãe te acompanhava Sim. e tal. Como era essa relação com teu pai? Tranquila? Pois é, o meu pai era radialista. Meu pai, Ah, e às vezes ele tinha programas de rádio também, onde ele falava com a cidade inteira. Então, quando eu queria falar com meu pai, eu telefonava para a rádio, mas eu tinha que pedir uma música e tal. Mas foi assim, o meu pai falava muito pouco, também era um homem muito silencioso, mas daí também isso valoriza, porque 3 ou 4 coisas que meu pai falou na minha vida eu lembro até hoje. o Meu, quê? meu pai falou, por exemplo, olha, a maior malandragem é ser honesto. É, E né? pois E é. toda vez que eu fui, que o meu nariz apontou para um lado contrário do normal, eu me dei muito mal. Porque nem sempre você é 100%, né? Mas foi um grande aprendizado que meu pai me passou. Mesmo. E aí eu me imaginei agora no teu lugar ligando, pedindo aquela música do Se não trouxer pão, sua esposa te mata. Essa música é de fulana de tal. Quem pediu foi Foi minha mãe. Foi a mãe. Você falou que você tinha uma grande admiração pelo Golias, né? Acho que Muito, todos nós, né, muito. tínhamos, né? Você chegou a imitá-lo algumas vezes em show? Eu vi que você imita super Arthur, bem, né? ô Clida, fala pra mãe. Puta, Ele era azul mesmo. igualzinho. Ele era isso aqui, né? Aham. Como ele era genial. Meu Deus do céu. Aliás, Tinha um speed, né? eu vi uma entrevista do Do Carlos Sylvester Stallone. Ok. E... Muito, mas é igualzinho. É que eu sou fã dele. Ele também, né? Ele tem Aham. um lado aqui, né? Que ele tem Te- meio. Teve, acho que, sei lá, uma paralisia, alguma coisa. Quando ele nasceu, né? Ele teve É. uma paralisia, o forceps ou fósseps, não sei. Pô. Aquilo
também machucou a orelha dele, ficou surdo de um ouvido, por isso que a voz dele, né? É um grande vencedor, né? Ele conseguiu se Sim. tornar ator quando todo mundo dizia que não, você não é possível. Ele foi fazendo aquilo que é pra fazer. Ele né? teve histórias cabulosas, né? Ele vendeu o Exatamente. próprio cachorro para poder. Pois imagina. é. Depois comprou de volta. Depois o cara tentou extorquir ele, né, praticamente, para vender de novo, mas ele Mas conseguiu. é que eu achei engraçado porque tem essa tua representação da entrevista dele e eu acho muito parecida. Porque como eu sou fã dele, eu já vi algumas entrevistas. Então, Do realmente, Stallone? Ah, sim. ele fala muito exatamente do jeito que você interpreta. É. Muito, muito bom, muito legal. I think you find me just a lot of fun, and the way you change your phone. É bem isso. Diz que há uma lenda em Hollywood que se ele falar uma frase você entende, mas se ele falar três, a do meio você não entende. Eu vi esses dias uma entrevista que duas filhas dele têm um programa também de stand-up, provavelmente com orçamento um pouco maior que o nosso. E eles. Não, mas elas são muito boas. Assim, elas falam muito bem, são boas comunicadoras. E não assisti os outros, mas com o pai dela, como eu sou fã, né? Sim. Óbvio. E realmente, cara, ele fala exatamente assim. E agora acho que ele tá ficando mais velho, ele tá falando mais Acho que ainda. mais ainda. Né? O trejeito tá mais forte nele. eu acho. Exatamente. Não é uma coisa incrível também, né? Você ter tantos anos de vida assim. Pô, eu vejo o Stallone, parece que é um parente com o qual a gente cresceu e foi vendo. Desde 76, né? Que o primeiro filme, Rock Lutador, eu fui assistir no Astor. No Cine Astor, ali na Nossa. Voluntários da Pátria. Ali. Isso, era na Voluntários da Pátria. exato. Exatamente. Então, desde ali, né, você vê né, os filmes, pô, que bom que vai fazer, né? Daí para uns 8, 10 anos sem fazer um rock, daí vem um outro e tal. É bacana essa Não, coisa mágica. Eu gosto. você assistiu os últimos? Todos. Os últimos, o Creed, Apollo Creed? Todos. Nossa, maravilhoso Sim, o filme, né? sim. Mas sim, eu confesso que sou fã dele mais por causa do Rambo. Gosto. Ah, é mesmo? Pensa num cara que é fã do Rambo, cara. É bacana, né? E o filme do Rambo é uma coisa que pouca gente percebe, vamos dizer, acho que é um filme de ação e não é um filme de drama. É um filme de drama que tem ação. Com Uma certeza. ação muito bem feita, mas Sim. é um filme de drama. na real. Você não leu o livro? Não Acho que li. se chama David Morrell. Eu tinha, não sei se tenho. E se eu soubesse, tinha trazido aqui para você. Mas Olha só! tem um livro. No final ele morre, né? Sim. O Rambo morre no final. Sim, foi uma adaptação, né? Até por gostar do filme, conheço um pouco da história, né? Sim. E foi uma adaptação, foi feita, e esses dias eu vi, inclusive, o pessoal indo pelas locações do filme. Muito legal. Acho que foi no Canadá. Muito legal. Muito legal mesmo. Legal quando você tem assim, quando você consegue Com certeza. ver hoje mais informações daquilo que Sim. você, quando criança, assistia, achava o máximo, né? Puta, Sim. dizer que eles conservaram todo esse material é muito legal. Com certeza. O inatingível como a própria pressa é nossa, né? Sim. Porque o fato de você estar lá, eu acho que é o palco que todo humorista sonha, acho, um dia Com em certeza. pisar, né? É uma parte da história. Que você tem eu que estive ter lá. no teu currículo, Teve né? uma Na tua passagem pelo história. Faustão Sim. também, não teve? Tive. Em Teve, né? 80. Outros em 80, programas nacionais e tal. Em 80, não. Em 90, 90 é alguma não, coisa, 2000, acho. acho, alguma coisa. Ah, acho que por aí. 2000, Acho que é mais 2009, recente, 2009, né? No Pistolão do Faustão. Foi É, bacana lá isso também. aí. Foi. Faustão ainda era mais gordinho ainda naquela Era. época, né? Era, Eu lembro das vamos dizer assim, das épocas do Sim. Faustão, Sim. porque hoje ele tá magrão, né? Um Sim. outro personagem que o Hélio faz, que eu gosto muito, mas que somente no palco, né? Não dá pra fazer. Na televisão, acho que não fica com a mesma graça. Mas é ao vivo que tem que ser feito, que é a tal da máquina de escrever A máquina de escrever do Jerry Lewis. do Jerry Lee. Sim. É Sim. fantástica. Eu já estou com Ler, sabe? De tanto fazer esse número. Quantos anos fazendo esse número? Você sabe que eu sempre quis. Primeiro eu fiz assim: meu pai tinha me dado um gravadorzinho, daí passou na sessão da tarde e eu gravei. Eu gravei o áudio. Então eu sabia fazer. Você sabia de cor. Você vai aprendendo, ele sabe onde que é pin. Você vai decorando. Você já sabia. Fica orgânico, né? Você vai Aham. aprende, não é? Claro, né? Faz, tudo bem. Mas eu fui ao programa. Uma vez passou aqui por Curitiba um dos produtores do show de calouros. Eu já tive no show de calouros 3 ou 4 vezes. Você diz olha. o show de calouros, o. Do Silvio do Santos? Silvio Santos? Sim, sim. Caramba! Que legal, hein? Foi bacana. Todas as vezes que eu estive lá foi bacana. A primeira vez eu fui com um grupo do Mário Vandramel, com as meninas, com as coristas. Nós fizemos um número Broadway Melody do olha. Gene Kelly, do filme, do Cantando na Chuva. Bem legal. E daí uma segunda vez, daí eu já fui assim, solo, né? E
eles queriam que eu fizesse. Você sabe fazer o Concerto à Máquina do Jerry Lewis? Eu disse, mas eu só tenho isso num cassete não dá, né? Daí eles conseguiram o disco. Ah, que entende? legal. Eles conseguiram o disco, aí me levaram lá. Eu disse, então só. Eu não falei que eu já sabia, né? Aham, Eu disse, então me leve, deixa eu ensaiar sozinho ali numa sala e tal, né? aham. E daí eu fiquei ali na sala uma meia hora. Claro, como eu já sabia, a orquestração é praticamente a mesma, né? E do Leroy Anderson, é um compositor do início do século. Ficou meio maluco, assim, ele compôs o Relógio Sincopado, mas o Concerto à Máquina de Escrever é o The Typewriter Machine. É o grande. Daí eu fiquei ensaiando e tal, e eu disse, já dá, tal. Daí fiquei ali esperando a hora que me chamasse. O Silvio Santos vai no camarim, quando tem as pessoas lá, o assessor dele chega no camarim e diz, todo mundo levanta para receber o Silvio Santos. Daí o Silvio Santos vem e fala uma coisa, onde você estava? Né? Oh, não, desapareceu. Estava preso? As brincadeiras, assim. Foi divertido, foi bacana. Cara, Eu apertar sempre, a eu mão do sempre, Silvio todas as vezes que eu fui lá, eu quase, porque não dava para dar o prêmio, mas por questão de R$ 100, uma coisa assim, eu Ah, quase ganhava o prêmio máximo. Foi bacana. que joia. Sim. Compensação, aqui no Paraná, quantos troféus Gralha Azul você já tem? Você tem vários aí, né? Tenho 5. 5 Eu Gralha tenho. Azul. Eu e o Aldici Lopes, nós somos os Aham. atores que mais têm Gralha Azul como melhor ator, né? Porque tem as Ai, que pessoas máximo. existem produtores que daí eles são produtores, eles Não, vão não, não, ganhando não Gralha Azul, compara, não ou então compara. figurinistas, ou então o iluminador como o Beto Bruel. Tem milhares, como é que não Sim, haveria de ter, né? é verdade. Tem gente Sensacional o trabalho dele. talentosíssima, né, Exatamente. hoje. Mas eu e o Aldici nós temos cinco troféus. Troféus? Troféus. Isso, troféus. esperamos que seja. É assim, Gralha Azul, eu acho fantástico esse prêmio porque valoriza muito a arte paranaense, né? E a gente tem aí inúmeros talentos hoje Sim, no com nosso certeza. estado, né? Com certeza. Tem atores fantásticos. Se eu tenho um orgulho na minha vida é que eu pude trabalhar com atores que eu podia ser o último aluno da sala. Eu podia nem estar apto a conversar com determinados alunos, né? Quando eu era estudante. Mas eu pude, dentro do que eu escolhi, eu pude estar ao lado de Mário Schoenberger. Eu pude trabalhar com Ranieri Que Gonzalez, legal. Luiz Carlos Pazello, João Paulo Leão, Estênio Garcia, tantos outros atores e atrizes espetaculares com quem eu trabalhei. Lala Lala Schneider, Schneider, eu fiz 2 tantas. espetáculos com a Lala Schneider. Muito legal. Lala Schneider, eu fiz Noite na Taverna, fiz Mistérios de Curitiba, direção do Ademar Guerra, e em seguida, poucos anos depois, fiz Electra. Eu fazia o filho, Orestes, o filho de Electra, ela era Electra. E eu tinha o cena carregar, sabe? Era bem bonito mesmo. Muitos comediantes, muitos humoristas, né, que entram nesse mercado, digamos assim, ou não sei se eu posso chamar, mas enfim, nessa profissão, né? Eles vêm buscar em você alguma referência. Você já foi convidado para dar aulas. Você é um professor do humor aqui no Paraná, eu considero. Acho que você manda muito bem. Você tem muito que ensinar para essas pessoas, para essa nova geração aí. Uma vez, tinham 2 comediantes ali no Curitiba Comedy Club, quando era lá na Matheus Leme. Eles disseram assim para mim, Hélio, vem aqui um pouco no fundo, eu queria conversar uma coisa com você. A gente atravessou o salão, fomos lá no fundo, onde tinha um balcão ali. Eu pensei, eles vão querer um conselho, alguma coisa. Eles falaram, Hélio, você pegava muita mulher no teu tempo? Muito bom. Putz. Juro que isso aconteceu. Mas eles, de uma maneira geral, assim, eles ouvem, né? Eles ouvem quando você tem alguma coisa que Conselho, possa uma ser interessante. dica. Exatamente. Eu lembro do Emerson Ceará, né? Que o Emerson. Muito bom. Pois é, ele estava começando. Eu trabalhava bastante ali no Curitiba Comedy Club quando ele estava começando. E geralmente a gente fazia assim: eu fazia meu show e já ia. Em seguida. Em seguida entrava o dele, eu ia apresentando assim para que o público recebesse bem ele depois. E havia uma coisa ou outra às vezes que eu podia observar no show dele, as coisas dos vícios de linguagem, que às vezes isso é muito comum nos comediantes, os vícios de linguagem. Para uma pessoa, às vezes você já percebe, mas no palco, como tudo no palco fica dilatado à quinta potência,
matemática, a quinta Uhum. potência, né? Aquilo começa a perturbar o público. A coisa do tá ligado, sabe? Sim, é Então, verdade. então essas coisas às vezes é bom dar uma limpada, porque a piada vai funcionar melhor se não tiver tanto bloqueio Tanto de caco, vício né? de linguagem. Às vezes de vício aquele de... né, que exatamente. muita gente tem e não percebe. Exatamente, com certeza. Até a respirada. Eu trabalho, eu faço dublagem, às vezes faço umas locuções e tal. Mas por exemplo, tenho a tal da respiração forte, assim, né? Então, é uma coisa que precisa se cortar. Às vezes, no Claro. estúdio eles cortam. É a coisa que você fala um texto num dia desses ou numa noite dessas. Isso ocorre, né? Aham. E Acontece. na faz dublagem? O que você já fez em dublagem? Nossa, muita coisa. Tem uma demanda no mundo, né? De muito streaming, muita coisa. Então, tem muito material que chega no Rio e E São se Paulo. faz ainda e vem muita pra cá. dublagem só Rio-São Paulo ou hoje já tá... Pois é exatamente por isso. Agora vem algumas coisas vêm para cá e existem muito bons dubladores aqui, sabe? Aham. Muito bom. Mônica Platia tem o estúdio Curitiba, tem o Vadeco também eu já trabalhei com ele, com a Mônica trabalho bastante. É que eu não consigo lembrar o que, mas já dublei seriado coreano. Que legal. Tem um seriado que se chama Das Boot Aham. e também tá em streaming. Eu nunca assisti nem nada, mas eu assisto quando tô ali fazendo. Mas Claro. tem um capitão irlandês que eu faço, que é bem irônico, uma coisa assim, né? Bem, é uma personalidade difícil. E é Tem bacana. essa vou lá e faço. facilidade toda, né, dessa dublagem. E eu admiro muitos dubladores, né, desde sempre, né? Quando a gente via um filme aqui no Brasil, era Herbert Richards, Alamo, versão brasileira. dubla Exatamente. vídeo. E você sabe o caso do camarada que disse assim, dublagem Herbert Richards. O cara falou, esse que é bom, porque ele faz todo mundo. Isso. Esses dias não, já faz muitos meses eu vi uma entrevista, acho que era o filho do Herbert Richards. Não me lembro se foi no Danilo Gentili, onde que foi, mas uma entrevista muito legal, assim. Puto, o cara conta, né, do pessoal que fazia os personagens, muito legal, né? Sim. Dublagem deve ser bem bacana, né, digo. É gostoso sim, é um trabalho gostoso, você vai colocando ali. É claro, você não consegue elaborar um personagem, tudo, Claro. mas daí também vai do seu feeling, sabe, da sua maturidade de entender aquilo que ele está Perceber querendo os dizer. trejeitos do ator. E entender o que o cara está dizendo, qual é o subtexto. Não, e tal, mais e engraçado deve ser a criancinha andando, sei lá, com a camiseta do super-herói e de repente o cara olha e fala, eu que dublo. Deve ser muito legal isso. É. Entendeu? Tem essa coisa, às Sim. vezes, você vê duas pessoas no, sei lá, no ônibus, no metrô, comentando, de repente, no Sim. personagem, e Exatamente. você do lado, falando assim, ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu dou um boa noite pra Sim. ela, né? Ou não? Eu já fiz documentário também, tem uma que chama A Vida do Brian Wilson, né, Olha. que era daquele grupo do Beach Boys. Eu fiz o Brian Wilson, né, coloquei a Olha voz nele só. ali. Foi legal, assim. Que legal. Eu lembro que teve um momento lá que dizia, ele tava se referindo a uma determinada música que ele ouviu ali no momento, aí ele dizia, isso é western. Aí na tradução veio assim, isso é Ocidente. Eu disse, ei, não, ele tá falando western, é um gênero de música. Country and western. Uhum. Daí a gente corrigiu lá e às vezes Aham. tem que ter essas coisas, Claro. às vezes tem que corrigir na hora e vai. Assim como quando a divertido. gente assiste às vezes um filme e na legenda, aquilo não é bem o que o ator falou, né? Não, e às Eles vezes- fazem uma legenda aproximada Exatamente. para dar uma E tem ideia. figuras né? de linguagem, tem É. outras coisas que tem que ser adaptadas. Formas que o público compreenda melhor, tem isso. Às vezes existem grandes equívocos, mas existem, Aham. mas tem essas Você sabe que coisas macetes. às vezes a gente brinca muito assistindo TV, Oi. aquela coisa de você ver algo mais antigo e de repente ele fala assim, ele vai ficar zangado comigo, tipo, Sim, eu nunca ouvi alguém falar essa Não. expressão pessoalmente, não, ele vai exatamente. ficar zangado, né? Não. E eu sempre perguntava já desde criança, mas por que não diz assim, ele vai ficar bravo? Porque exatamente. eu penso assim, o vô vai ficar bravo, Claro, ele vai claro. ficar zangado comigo, ou ei, esperem por mim, eu nunca vi Exatamente. ninguém falar isso. Não, exatamente. Era uma escola já antiga que trazia, né? Como determinadas expressões na época ainda estavam em voga, Sim, Uhum. sim. aí se usava, mas
Mas foi modernizando, assim, também. Os dubladores, no geral, aqui, acho que no Brasil, são muito, muito bons. Sabe que Dizem que são dos melhores do mundo, Eu né? creio que sim, sabe? O Jonathan Harris, que fazia o Dr. Smith no Perdidos no Espaço, ele gostava muito do Brasil. E ele veio algumas vezes, acho que 67, 68, veio aqui, foi no programa da Hebe, e ele conheceu O dublador. não sei, Barros, agora não lembro o primeiro nome. E ele conheceu e ele gostou, ele viu lá, ele gostou muito, ele conheceu no programa da Hebe, ele tem fotos com Aham. ele e tudo, assim. Ele era muito bom. Esse Borges de Barros. Borges de Barros era o que fazia aquele, o mendigo aristocrata na Praça da Alegria. Sim, Né? sim, sim. Tinha um mendigo que era aristocrata, que tinha toda Aham. maneira e tal, e era o Borges de Barros que fazia. E ele era o dublador também. Muito bom dublador. A gente teve aí um grande dublador também nesses últimos 100 anos, que foi o Drummond, né? Exatamente. Orlando Drummond, né? Orlando Drummond. Ele foi sensacional, ele É. fez muitos personagens de filmes e desenhos animados É. e viveu 100 e tantos anos, né? Scooby-Doo. É, Scooby-Doo, só ele. Popeye, Era ele que fazia o Popeye também? era o Popeye, Scooby-Doo e mais ele tinha um várias monte. coisas. Ele era É. genial, né? É. Sim, genial. eu me lembro quando fizeram homenagem pra ele. Sim. Aliás, eu vi o dublador do Kiko, do Chaves, encontrando Ah, é? o ator também, achei muito legal isso. Sim. Porque deve ser uma vitória, né? Claro. Imagina, bacana. você criou teus filhos, você Sim. comprou tua casa, você... Pô, teu salário dependia da Com atuação desse certeza. cara. Imagina que emoção que é. Nada mais fantástico do que você entrar numa série e atravessar 12 anos, 15 anos. Não sei o que. Sim, Pois é, fantástico. pois é. Sim. Pois é, imagina, eu acho que a nova geração deve ser tipo aquela galera que vai fazer a dublagem do Game of Thrones, assim, né? É, Stranger Things. Stranger Things, É. e você de repente conheceu vamos dizer, a pessoa que incorporou o personagem, né? O ator, É. deve ser muito bacana. Com Eu nem certeza. sabia que Curitiba tinha, assim, tantos estúdios que era tão importante na dublagem. Tem. Não fazia Tem pelo ideia. menos 3. O Tem. da Caramba, Mônica. 3. Tinha. Eu conheço o da Mônica. Conhece? Conheço. Sim. Vira e mexe, tô lá. Ah, eu acho muito bom o trabalho que ela Com realiza. certeza. Puro, mas Ela com é esse muito querida, vozeirão é de se esperar mesmo. Eu tô para fazer um audiobook. Ah, Tem um Legal, audiobook hein? que eu vou fazer. Eu gosto de audiobook. A gente senta lá, tá, vai fazendo, tem que ler bastante, vai lendo. É bom. É muito gostoso. eu acho que sempre tem trabalho, né? Sempre Sim. tem alguma coisa pra fazer. Pode não Com estar no certeza. palco, Sim. mas sempre tem alguma coisa pra inventar, né? Com Eli? certeza. E é trabalho de ator. Claro que é. Claro. Com E certeza. sabe uma iniciativa muito legal que eu conheci há um tempo atrás, assim, falei, nossa, como é que eu nunca tinha pensado nisso? A BBC Brasil, ela faz as matérias lidas no YouTube. Ah, ok. Cara, é muito gostoso de ouvir, porque a voz do cara também é muito tranquila, muito Sim. calma, o cara lê muito bem, Nem óbvio. sempre Sim. tem tempo pra parar pra ler e É. tal. Você tá fazendo outra Exato, não, e coisa, você né? também, às Sim. vezes, está sem tempo de parar para ver a imagem, Claro. né? Você Sim. só quer ouvir, como, Uhum. né? Mas vamos dizer ali a possibilidade de você escolher o conteúdo. Claro. Diferente do rádio que você vai escutar aquilo que tá Aquilo que tá tocando. E aí, nesse gancho, eu quero perguntar, Hélio, você Hum. tá na internet? Você tem esse teu viés online aí? Não, Como não que domino, é? não domino. Não- Eu sou um ator não dessa geração. Não domino. Às vezes eu penso, sabe, talvez pudesse ser um negócio legal, assim, né, uns drops, algumas coisas muito Sim. curtas, onde eu colocasse um pensamento ou algo engraçado, ou sem a obrigação de ser engraçado, ou sendo quando fosse para ser, considerações sobre o Pantanal, sobre a Aham. Juma, essas coisas tão O modernas, que você teria pra contar pra gente sobre a Juma? que eu acho que está no momento dela Acho que tá no momento dela conviver com pessoas como Constança Pascolato, Glorinha Calil, né? E ficar mais aberta, assim, às coisas. E você veja que coisa injusta, por exemplo, o Jove. O Jove é a única pessoa no mundo que não é incentivado a trabalhar, a estudar, a melhorar. Não, as pessoas dizem, não, ele tem que estar lá na tapera. Pô, todo mundo tem o direito. A Juma devia entender isso e vir junto. Olha aí, ó. Não, e tem essa coisa de virar onça, né? Ela vira onça, meu Deus do céu. Hoje em dia você faz uma piada assim no palco que fala sobre mulher, a gente tem que ter muito cuidado, porque você não sabe que uma mulher pode virar onça. Até se você estiver andando na rua, se você encontrar uma onça, você não sabe mais se você tem medo porque ela pode estar faminta ou ela pode estar naqueles dias. Ou porque ela pode virar mulher, não sei. Não mas eu acho assim, o pessoal fala muito, o limite de humor, o limite da piada, não sei. Lembra que você falou no começo da conversa, né? Que, vamos dizer, o roteiro bem
bem feito, aquilo bem gravado. Eu acho que aquilo que é de bom gosto, que é bem feito, mesmo a piada, às vezes, Sendo um que pouco mais ácida ou incomodando um pouquinho, é né? que uma outra pessoa talvez vá se sentir. Porque a real é que não existe uma piada que alguém não irá se sentir de alguma forma Sim. tocado ou às vezes estapeado pela piada. Vai Sim, acontecer, sim. né? Mas é como você falou, acho que o bem feito ele permanece, ele supera essa É, barreira, Você talvez. parte do princípio que você faz uma piada para todo mundo rir. Então, isso vai delineando aquilo que talvez possa ser muito desagradável. Eu vou contar uma coisa para você, isso é uma coisa bonita que eu observei no Marco Zene. Uhum. Há muitos anos atrás estava ocorrendo um incêndio lá no Rio Grande do Sul e tal, né? E já era época de Twitter, Uhum. então havia alguns comediantes que se viam na obrigação de fazer piadas. Nossa. Eles acham que eles não tinham. Exatamente, eles não tinham a ideia da proporção, da tragédia, daquilo que estava ocorrendo nesse momento. E o Marco Zene, ele pegou e comunicou com as pessoas: olha, não quero ser o caga-regra nem nada, mas não façam piada com isso, não façam piada com isso. E ainda naquele momento, alguns discutiam, eles diziam: mas eu sou um comediante, eu tenho que fazer piada. Eu aposto que nenhum desses comediantes que ainda se. Né, Sim, sim. hoje eles já têm uma amplitude de visão em relação a essas coisas e não fariam. O Twitter pode ser para comunicar, pode ser você pode escrever algo bom, mas o Twitter não é um material, você vai lá, não é Uma plataforma para para você fazer um humor profissional, isso. sabe? Agora, quando você prepara alguma coisa, só o ato de preparar e tal, ali você já vai fazendo um escrutínio, alguma coisa em relação. Você vai sendo o seu sensor, você vai dizendo, você deve ser o seu Sim, sensor. sim. Você vai preparando aquilo que pode ser o melhor. Não é só, eu não acredito que é a risada pela risada. Não é só, sabe? Eu não posso, não é possível que eu vá, hoje em dia, que a gente vai fazer, contar uma piada dessas que rolam na rua. Isso não é material profissional. Isso não é. As pessoas gostam de homenagear muito Chico Anísio, o Jô Soares Sim. e tal. Então elas poderiam se lembrar, elas deveriam se perguntar: mas será que o Jô Soares ou o Chico Anísio fariam essa piada? Piada de rua, piada de, né? Aham. Brincadeira de colegial. Isso não é o humor do humorista O profissional. autocontrole ele é um exercício diário, né? Claro. Essa é a verdade. E eu acho que a Sim. internet tem potencializado muito as pessoas a falarem sem exercer o seu exercício do autocontrole nas Exatamente. frases e no que Exatamente. elas falam. É. Eu me pego, às vezes, na escrita, né? Vamos dizer, no trabalho, no dia a dia, escrevendo Sim. e retornando, escrevendo e retornando, Claro. escrevendo e retornando. A fala é algo completamente diferente, muito mais difícil, Claro. né? E o Twitter, digo, se assemelha muito à fala, porque no momento de raiva a pessoa vai lá, escreve 140 caracteres e fala. Não é algo, vamos dizer, com começo, meio e fim, né? Claro. Então não te permite, talvez. E aí também tem a Exatamente. questão Sim. da falsa sensação de anonimato, né? Que a internet te proporciona. Proporcionou na época do chatzinho da UOL, né? É. Você escolhia o teu nome, né? Hoje Mas tem que muita você... gente ainda assim mas que... hoje que você fala vamos dizer, no Twitter ou no Facebook, Sim. com a continha, com o teu nome, com a tua foto lá, Com certeza. eu acho que essa falsa sensação as pessoas já Com deviam ter certeza. superado ela. Era muito bom se nós entrássemos num período onde as pessoas se responsabilizam pelo que falam, né? Em todas as instâncias. É verdade. Né? Seria o mundo ideal, né? Seria. Mas é isso aí. Seria mesmo. Hélio, eu fiquei bem feliz de trazer você aqui hoje para te bater esse papo, conhecer um pouquinho mais, né, da tua vida, da tua história, da tua carreira. Então, eu queria te agradecer demais. Onde que as pessoas te encontram hoje em dia? Tem previsão para show mais para frente? Quais são os planos de Hélio Barbosa para 2022? Provavelmente no Curitiba Comedy Club. Sim. Show. Ainda não fechamos uma data, mas é uma comédia de um homem só. Ainda tem programações pela frente? Ainda tem programações, vamos agendar novamente. E avise que nós vamos assistir. Isso, por favor. Eu tenho alguns projetos que estão em andamento. Um chama-se A Garota Technicolor. É projeto para cinema, né? Que legal. É um roteiro para cinema. E um espetáculo de teatro que chama Hétero Enjaulado. Porque existem muitos, a gente vê pelo festival de teatro, existem muitos espetáculos que falam do sentimento da mulher. Precisa ter um, pelo menos, que fale do homem. Eu sinto que é um... Falta. Muito bom. O Hétero Enjaulado.
E é isso, assim. E o né? espetáculo e o projeto Broadway? Vai fazer mais algum trabalho com eles ainda? Tem alguma ideia? Eu quero muito que seja possível, em um momento ou outro, eu fazer alguma coisa com eles. É Eu muito bom, eu né? fui muito feliz ali. Teve 2 períodos na minha vida que eu fui muito feliz. Em 89, o Ademar Guerra, que foi diretor do Hair e tudo, o Ademar Guerra veio para Curitiba, ele já tinha montado Colônia Cecília, dirigido, né? Ademar Guerra era diretor do Vila Sésamo, sabe? Ademar Guerra foi, na minha opinião, o melhor diretor de atores do mundo. Uau. E diziam, não, ele é um grande diretor de musicais, porque ele também dirigia musicais, espetáculos enormes e tudo, mas como diretor de ator é uma coisa absolutamente insuperável. Eu fui muito feliz quando eu passei na audição e ali eu fui apresentado para a classe artística aqui de Curitiba, né? Esse foi um momento muito, muito feliz da minha vida. E quando eu entrei no projeto Broadway, que eu fiz a audição, eu me senti muito, muito feliz de trabalhar aquelas músicas, aquelas canções, de sentar numa sala né, e assistir uma aula que eu compreendia, sabe? Isso fui muito, muito feliz. E com as professoras, com os professores ali, isso Que foi bacana. sensacional. Alguns colegas também geniais, assim, era muito um Tem coisas que ambiente. marcam na vida da gente. Para Sim. você foram esses 2 momentos. É. Que legal isso. É mesmo, você entrar numa sala e as pessoas ali cantando as canções do Grease, sabe? Fantástico. Né? Pô, tudo que Ai. fez parte da minha juventude. Eu tinha uma grande tristeza, quando às vezes Aham. eu me sentia muito triste. Eles me davam uma determinada canção, eu trabalhava aquela canção, aí tinha aula de performance, né, para a professora, a gente fazia cada um fazia a sua performance, Aham. eu fazia a performance daquela canção. Mas quando aquilo tudo acabava, eu me sentia muito triste de não poder telefonar para o meu pai e dizer: olha, porra, trabalhei essa canção, fiz essa canção, adivinha o que eu fiz, sabe? Essas coisas que eram do universo que ele entenderia, que ele sentiria orgulho. Isso me entristecia muito. É uma coisa que a gente, quando, né, chega uma idade que daí não tem mais os pais e tudo, você se ressente. As pessoas mais jovens, elas olham, elas imaginam que a gente nunca teve um pai, nunca foi criança. Isso não é verdade. A gente teve. Eu contei aqui, através dos meus olhos, vocês perceberam que eu fui, que eu cresci. Não muito. Eu acho que Ué. essa criança interior permanece com a gente pro resto da vida. É necessário. Jerry Lewis fala, eu tenho um É. menino, ele falava, né? Ele morreu. Ele disse, só se ele psicografar agora. Ai! Ele vai psicografar. Ele dizia, eu tenho um menino de 9 anos e é ele que me sustenta. É psicodatilografar, então. Sim. É verdade. Ok, eu fui bem feliz, foi bem divertido aqui. Obrigado, Ai, viu, Paulo? gente, Obrigado, muito Lana. bom, Hélio. Obrigada pela tua presença. Imagina. E Eu também quero agradecer a tua presença, foi um bate-papo muito legal. Foi. Cara, é sempre muito bom conversar com pessoas que, porra, você, querendo ou não, como a Lana falou, você faz parte da história da comédia paranaense. Porra, muito legal. Isso é sempre uma conversa muito rica, né? É, E você falou de lugares aí de Curitiba que eu desconhecia, Sim. de certas... ele do acabou de metrô? dar uma aula aqui. Do metrô? O metrô está lá ainda. Você apenas não pode ir, mas o metrô está lá. quer dizer que eu desconhecia essa outra faceta, né? Você vê como a gente conhecia a história das pessoas e dos lugares, você vê só, Exatamente. muda o nosso conceito aí. Ó. Sim. É isso aí. Tinha o metrô, Moonlight, Bugatti. Bugatti Moonlight Show. Ali. La Honda. A La Honda não sei se não existe ainda ali na Cruz Machado, né? Eu trabalhei em várias boates, assim, ia fazendo onde tinha. Eu fazia dublagem, né? Tipo, a pessoa colocava um disco, um long play lá, e daí você entrava New York, e sapateava também. A base dos meus números era Lidô, só antes de o acabar. Lidô, que construiu o Lidô ali, sim. Sim. Hoje acho que é a faculdade de SPI. Primeiro era o Tangará, onde todo o pessoal do final da noite ia para lá para tomar a sopa, a canja do Tangará. Depois destruíram ali e montaram um Lidô. O Lidô ficou anos ali. E para você que está em casa, está assistindo essa conversa, conheceu algum desses lugares? Escreve aí nos comentários. Muito bem. E também deixe seu like, deixe seu comentário também se você gostou desse papo, independente se você conhecia esses lugares que o Hélio mencionou ou não. Hélio, muito obrigada. Eu que agradeço. E Obrigado. semana que vem a gente volta com mais uma entrevista aqui no nosso canal. Deixe suas sugestões sempre, indique o canal para algum amigo, compartilhe esse vídeo, porque sim, gente, a gente faz tudo isso de uma forma super independente, de coração aberto, porque o que a gente quer aqui é receber os amigos, receber as pessoas que a gente admira, para conhecer um pouquinho mais e trazer essas histórias para vocês. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.